Galera, o mês de julho chegou, as férias escolares estão aí. E qual que é a boa das férias escolares, hein? Ir pra Disney, sim, mas isso é pro rico da turma. Vamos pra uma coisa um pouco mais real, mas aqui pra gente. Ir pra casa dos avós também é bem real, mas eu tô querendo uma outra... Bom, vocês vão entender, vão entender. Seu Lima, as férias chegaram e adivinha por que eu tô aqui? Se for para fazer aquela maratona de filmes da Vídeo Brinquedo que você falou uma vez, então não obrigado. Não, seu Lima, isso daí fica pra quando for preciso pagar promessa pro santo. Na verdade eu te chamei pra gente fazer um programa típico de férias escolares. Ler histórias em quadrinhos. Só se for das suas férias, reviltado. Apesar de eu curtir filmes de quadrinhos, eu nunca me dediquei a eles. Ah, mas essa você vai se dedicar, seu Lima, porque trata-se da ocasião em que tivemos o Batman no Brasil. E o Batman chegou a vir pro Brasil? Veio sim, seu Lima, numa história publicada em 4 partes nos Estados Unidos em 1991 e no Brasil em 1993, numa edição encadernada pela editora Abril. A história tem o roteiro de Peter Milligan, um britânico que escrevia quadrinhos há anos no seu país e no final dos anos 80 foi trabalhar no mercado americano junto com uma penca de roteiristas de lá. Pode ser pergunta de quem não manja de quadrinhos, mas por que eu não vejo os brasileiros se recordando de uma visita do Batman aqui no Brasil? O que seria algo tão especial? Bom, é o que a gente vai ver agora, né? Poxa, revoltado, você não tá abusando das presenças ilustres no seu programa? Você já trouxe o Arnold Schwarzenegger no Brasil, agora é o Batman? Como é que vai ficar o seu especial do mês da independência desse jeito? Bom, seu Lima, eu tô querendo variar um pouco minhas edições temáticas anuais. E essa história tá no meu radar já de quando eu comecei a fazer reviews anos e anos atrás. Mas e aí? Vai encarar ou vai ficar com essa frescura de Batman e Robin de PlayStation 1? Batman e Robin do PlayStation 1? Então eu encaro sim. Então vamos nessa. Vamos falar primeiro da capa. É o Batman tendo ao fundo o Cristo Redentor e seu símbolo no céu, mas não aquele símbolo de luz, isso daí tá mais para um carimbo na capa. Tá claro para mostrar o lugar, mas não do que se trata a história, né? Ele não aparece enfrentando algo ou alguém, estando nessa pose heróica mais clássica na figura do Chapolin Colorado, parecendo que veio atender o apelo do próprio Cristo. Oh, e agora? Quem poderá defender-me? Quem? Eu! E reparem que a imagem do Cristo é uma foto, tem até os andaimes aí aos pés dele, é da restauração feita em 1990. Esta capa não consta nas publicações originais americanas, sendo uma montagem feita pela editora Abril para esta tiragem especial. Mas que originalmente não tinha nada de especial. Já estou até com medo do que vem por aí. A primeira parte da história começa com um flashback. Meu experimento teve lugar num templo abandonado nas profundezas da floresta amazônica. Ah, templo na Amazônia de novo! No cabeçalho do título da história está O Idiota, que deve se referir ao trabalho de pesquisa para a ambientação da história. Eu esperava que ao conectar 4 mentes perturbadas numa união telepática, elas fossem levadas de volta à luz. Eles estabeleceriam um ambiente mental próprio, criando um mundo dentro de um mundo onde suas mentes poderiam vagar, crescer, um mundo criado por 4 mentes ligadas pelas gavinhas da raiz idiota da Amazônia, cujas propriedades telepáticas eu havia descoberto. Raiz idiota da Amazônia. Deve ser a que serve de alimento para a tribo de índios vista em lambada a dança proibida. Tudo se passou como planejado, com alguma comunicação simples entre os pacientes. Fizeram contato em seu mundo interior e então surgiu a descoberta mais maravilhosa, mais assustadora, mais absurda da minha carreira. Havia mais alguém lá. Uma 5ª pessoa habitava o universo mental deles. O que plantas alucinógenas de floresta tropical tem a ver com Batman? Vai ver, ele vai enfrentar uma banda de rock progressivo no Brasil. Em seguida, na noite carioca... Melhor dizendo, numa ambientação genérica de cidade de terceiro mundo genérica. A narração fala da agitação da vida noturna na área pobre, especificamente de traficantes, e entre as pessoas de lá... Há uma que vem por causa de uma fome especial. Uma fome que nunca pode ser saciada, que se torna mais voraz quando é alimentada. Este é o número 4,
quanto mais serão necessários. E esta é a Dama de Copas, uma doida que ataca tipos incautos para arrancar seus corações com uma furadeira elétrica que no mínimo deve fazer uma barulheira tremenda. Fora o berreiro da vítima quando é atacada, mas incrivelmente ela age sem chamar atenção. Nem a mela de sangue fazendo-a deixar rastros no local. Muito cruel! Bruce Wayne chega ao Rio no jatinho da Wayne-Tech e, a ponto de aterrissar, ele pensa na brutalidade dos crimes da Dama de Copas, que no Brasil já fizeram 6 vítimas. E se você tá se perguntando se ela poderia ser impedida pela polícia ou algum super-herói brasileiro que existia assim no universo DC dessa época, a narração responde dizendo que ele se penaliza por não tê-la detido 3 anos atrás, quando a salvou de uma queda num confronto. Vou tentar andar direito e ser boa, mas fatalmente vou começar de novo. E quando começar, não serei capaz de parar. Você sabe que não vou parar até conseguir o seu coração, Batman. Por favor, me largue, me deixe morrer. Mas se a compulsão assassina dela é por conseguir o coração do Batman, por que foi atacar no Rio de Janeiro e não em Gotham? Aliás, quando foi que o Batman a enfrentou? Porque nunca ouvi falar dela e não vejo asteriscos no balão de fala dando referência da publicação em que ocorreu esse confronto. Talvez, seu Lima, porque esse confronto nunca aconteceu na cronologia oficial do Batman. Precisei checar na net para descobrir que outros heróis da DC chegaram a enfrentar algumas versões de Damas de Copas, mas isso mais de 20 anos antes dessa edição. Existem versões recentes da Dama integrando a gangue da Sequência Real, que já apareceu até no desenho da Liga da Justiça e do Batman do Futuro. Mas essa é a primeira aparição dessa vilã assassina em específico, e a compulsão dela ocorre por acreditar que sofre de uma doença cardíaca e que uma hora vai precisar de um transplante. E para se prevenir do corpo rejeitar o órgão, ela acumula opções. Deve ser. Batman circula pela noite carioca até ir ao necrotério para comprovar no estado de um cadáver que realmente sua velha conhecida está em ação na cidade. Tudo isso enquanto ela faz uma nova vítima sem chamar atenção alguma, mesmo com a tremenda onomatopeia na página. Um tempo depois, Batman chega à cena do crime e reconhece a ação da Dama. Saindo da cena do crime, ele é acompanhado pelo policial e permite que lhe fotografem. Bem estranho para quem sempre preferiu as sombras e o isolamento, mas deve ser a simpatia carioca que Arnold esteve aí para provar, quando avista uma criança atravessando a rua a ponto de ser atropelada por uma viatura. Está tentando se matar. O que há com aquele garoto? Os olhos estavam vazios. Ah, não liga, tem um monte que nem ele no Rio. O que está fazendo de papo com esse criminoso, guarda? Deveria estar prendendo ele. Prendendo? Prendendo, por invadir o necrotério, aterrorizar meus policiais. Não queremos nenhum vigilante americano por aqui. Isto não é Gotham. Se mexer com a polícia daqui, você tá encrencado. Ao menos aliviou o estereótipo latino com o delegado mal-humorado de filme policial americano. Mas eu não entendi qual é a dele ser tão anti-americano assim gratuitamente. Acho que o roteirista ainda tá embolado no clichê latino e pensou como sendo da Nicarágua esse delegado Gilberto Barros. É um canalha, um crápula, um frio sanguinário vagabundo ordinário. Na outra noite, Batman continua a patrulha em busca da Dama de Copas e avista outros garotos andando como zumbis pelas ruas. Ele vai a um hospital que os acolhe e o diretor revela que acreditam eles estarem sob o efeito de uma nova droga distribuída nas ruas. Como traficantes também estão entre as vítimas da Dama de Copas, o herói fica de olho neles e, ao avistar um, vai abordá-lo para perguntar tanto da assassina quanto dos garotos zumbis. Mas ele enfia a mão na cara do herói e sai correndo. E ao invés dele ir como civil, ele o aborda uniformizado. Queria o quê? Afora aquele bem que poderia tê-lo capturado e pendurado do alto do prédio para tirar informação, que já seria mais o seu estilo. Boa noite, mascarado. Você não pode me pegar, mas eu posso. Rapaz, esse cara devia vender coisa tão pesada que bastou só encostar no Batman pra ele já ter alucinação. E sei lá quanto tempo depois, o cientista louco do início da história conversa com a cabeça do doido que brotou da parede. Eu quero esse Batman, quero sua mente. Ele é tão sombria, rica e amadurecida. Mas primeiro temos que atraí-lo. Não queremos mais ninguém como ele vindo para ajudar. Temos que confundi-lo, temos que isolá-lo, e então eu o devorarei. O
Ué, de uma caçada a uma assassina em série, passamos para um terror com canibais fantasmagóricos? Bem suave, né? O roteirista tentou reproduzir a mudança provocada por cruzar a linha do Equador. À noite, na cobertura do Hotel César Miraflores. Tem um com esse mesmo nome em Lima, no Peru, mas esse deve ser de propriedade das empresas Wayne. A dama já foi uma criminosa normal, sã, bastante elegante e maliciosa. Ela operava com seu marido, o valete de paus, mas ele morreu. Aí as drogas, uma overdose de estricnina e desinfetante na veia. Ah, eles deviam ser uma espécie de Bonnie e Clyde e a dama de copa se chapou por causa da morte do marido e aí então virou maníaca. Ela passou a roubar corações depois de viúva, mas não consigo deixar de pensar que se ela é de copas e rouba corações, o valete de paus roubaria o quê? Isso aqui cai pinto, eu ligo, você passa na cabeça do pau. Ai, eu nem acredito que isso vai pinto. É, mas você vai passar isso na cabeça do pau do Batman. Eu não tenho pinto, vocês sabem disso. Eu sou eunuco. Conseguimos uma referência de Feira da Fruta numa história do Batman. A citação obrigatória tá feita. Agora a gente pode continuar. Alô, Tim? Oi, Batman. Acabei de brotar uma segunda cabeça e uma de minhas axilas sumiu. O quê? Do que você está falando, Tim? Ah, Batman, não é realmente o Tim, sou eu de novo, o sorridente. Eu estou dentro da sua cabeça, parece um castelo ventoso, e estou lambendo suas velhas paredes de pedra. Alfred, você ou o Tim ligaram para cá? Sou o idiota, vim para roubar a sua mente. Dá pesada essa droga. Faz horas que o Batman teve um contato superficial com ela há horas e ainda tá pirando. O morcego salta na noite com sua capa fazendo um desenho impossível e no covil do cientista louco... Eu só espalhei um pouquinho na cara dele, Sr. Crosby. É suficiente para que o mestre o fisgue, apesar de desaparecer com o tempo se a dose não for repetida. Hora de voltar ao trabalho, Zeno, mas cuidado, o estoque está baixo. Eu preferia não ter que voltar à selva para buscar mais raízes. Enquanto isso, a dama de copa se prepara para mais uma noite de caça com um monólogo psicótico que faz para sua coleção cardíaca, organizada em bercinhos de boneca. Naquela noite, um grito é ouvido numa área e Batman chega à cena do crime, encontrando os bercinhos da assassina, formando um caminho até um beco, onde ela ataca o morcego. Ah, isso de criar a trilha para emboscar o herói eu fazia quando desenhava minhas histórias em quadrinhos aos 10 anos. Eles lutam por meia página quando são separados pelos tiros de um policial que quase acerta a cabeça do Batman. Esse burro poderia ter simplesmente se aproximado de arma em punho e rendido a doida. Não cabe fazer piada com o despreparo da polícia brasileira, porque depois do herói cair no conto da trilha de pistas que leva à emboscada, já deu pra ver que a ação nessa história é mais forçada que nos filmes da Canon. A dama escapa, mas Batman a segue e topa com o traficante. E lembrando que ele o tocou antes de ter visões e escutar coisas, resolve trocar de perseguido. E o rapaz o despista, mas a dama o encontra. Nova fuga até o covil do cientista louco e lógico que a dama o alcança e o Batman alcança junto, entrando em nova luta. Que ele poderia ter evitado jogando alguma bomba de gás atordoante do seu cinto de utilidades para derrubar todo mundo, já que ele sabe ser esse um covil de bandidos. Vamos, Zeno, nosso trabalho não deve ser interrompido. Mas como isso? O Batman derruba os frascos da mão do cientista com um movimento impossível, tanto anatomicamente quanto pela distância que se encontrava. Então tudo fica mole. As cores se misturando, suas pernas como mel, a dama de copas balançando e uma voz atrás dele dizendo: Piscite, esse é o meu mundo, é o mundo dentro do mundo, deixa eu me apresentar, sou o idiota, vim para roubar a sua mente. E assim encerramos a primeira parte da história. Sabe, revoltado, eu nunca fui lá muito fã de quadrinhos, então posso não estar muito bem situado com isso. Mas será que é normal se sentir confuso e curioso ao mesmo tempo? Em quadrinhos dos anos 90, é sim. Muito embora essa história seja de 91, é impressionante como ela antecipa vários pontos da crise criativa que acometeu esse meio anos e anos depois. Com pontos como ação forçada, trama forçada e arte também forçada. Que caca! Se queria que o Batman viesse aqui pro Rio de Janeiro, então por que não colocaram ele para fazer crossover com o menino maluquinho, já que ele mora lá?
A parte 2 começa com o Batman e a Dama de Copas zuretas pelo contato com a droga, mas eles recobram a consciência e a assassina prontamente ataca o tal idiota com a sua furadeira. Mas ele desaparece e, dando uma de Scorpion apelão, reaparece às costas dela, atacando-a com suas unhas. Seria essa, enfim, uma referência ao Brasil com um vilão inspirado de alguma forma no Zé do Caixão? Bem que poderia, seu Lima, mas infelizmente não. Segundo a biografia do Mojica, os filmes do Zé do Caixão foram lançados nos Estados Unidos em outubro de 93, 2 anos antes da publicação original dessa história. Olhe bem, Batman, é isto que eu vou fazer com você um dia, louco? Por que um dia e não agora? Mania de vilão de quadrinhos fazer suspense só dá chance pro herói se preparar. Batman tenta atacar, mas o idiota vira um leão num carro alegórico de carnaval. Tinha que ter carnaval, né? Ele o golpeia com suas garras que rasgam seu uniforme, o que já é suficiente para tirar o herói de ação. Você está no meu mundo, agora o mundo dentro do mundo, a zona idiota. Veja, eu pego uma ideia tão idiota quanto possível, depois passo a minha vítima e ela pensa nessa ideia agora. É uma ideia tão assustadora para um indivíduo que a mente começa a se desfazer. A ideia idiota não pode ser verbalizada, é idiota demais para palavras, mas quando os pensamentos começam a se desfazer, eu puxo a mente como um novelo de lã, e como? Por esse diálogo, parece que essa história quer ser mais absurda que o Batman do Adam West, mas por outros detalhes parece que ela se leva a sério. Continuo confuso. O que você quer? Eu quero ser real, eu quero ser capaz de entrar no seu mundo à vontade, e vou entrar logo, e então vou fazer de mim um idiota completo. Não acredito que a gente tá lendo isso. Batman volta pro mundo real, ao contrário da Dama de Copas, que virou um zumbi como os garotos que vagam pela cidade, o que resolve sua missão inicial, mas é claro que ele pretende deter esse tal idiota devorador de mentes. Ele corre atrás dos traficantes saltando por uma janela que... Ué, mas a ação não estava se passando num andar térreo? Na rua, os traficantes tentam fugir de caminhão com alguns garotos e, enfim, Batman usa suas traquitanas para alcançar o caminhão, mas apenas captura o traficante e, com o fim da perseguição, aproveita para colher informações do cientista louco no covil, porque cientista de história de super-herói sempre guarda anotações. Eu preciso de você. Não sei bem quem ou o que é o idiota, mas preciso de você para me ajudar a encontrá-lo. Que pena, não vou ajudar. Vai sim, Zeno, de um jeito ou de outro. Este é o seu nome, não é? É o que diz nas notas que o Dr. Crosby deixou. Ele disse que você parecia não acreditar realmente no idiota. O que ele quis dizer com isso? Não enche, palhaço. Durão, hein? Ouvi dizer que este senhor que administra o hospital também era durão. Mostra ele o quanto, Sr. Martins. Eu era bem durão. Eu também era um cara com mais de 200 pontos no corpo, depois que um outro cara quente invocou comigo. Os olhos de Zeno quase pulam fora. O Batman tá usando outra pessoa para intimidar o interrogado? Cadê aquele vigilante que arrancava informações apavorando os meliantes nos cantos escuros da cidade e depois os largava para a polícia prender, indo cuidar da encrenca sozinho? Depois do Sherlock Holmes no Xangô de Baker Street, até o Batman vira um molenga quando vem ao Brasil. Em compensação, o Batman abalou o Zeno com a visão de uma garota atacada pelo idiota e dizendo como ele é responsável por aquilo, antecipando o Capitão Nascimento. Quem matou esse cara aqui? Você não viu? Você viu! Você viu! Foi um de vocês. Quem matou? Vocês o caralho! Quem matou esse cara aqui foi você! Seu maconheiro! O idiota precisa comer o maior número de mentes possível, mas só as que vão pra zona idiota. As mentes afetadas pela droga que você estava vendendo. A raiz idiota é... Quando tiver comido mentes o suficiente, ele vai poder entrar no nosso mundo. O idiota tá quase chegando lá. Crosby está a caminho agora com os garotos. Ele vai dar a raiz pra eles e o idiota vai absorver todos. Você sabe para onde Crosby está indo com os garotos? Nós vamos até lá juntos, Zeno. Em seguida, a bordo de um bimotor rumo à Amazônia... Como o Batman arrumou esse avião sem revelar sua identidade civil? E como que ele leva o Zeno? Pois ao invés de pegar as informações com o rapaz e deixá-lo com a polícia, o tirou da custódia e ainda vai arriscar expondo o rapaz ao restante da quadrilha.
no melhor estilo da Rota do Brilho. Depois de uma boa referência à Boca do Lixo com o Zé do Caixão, agora temos outra, mas com um péssimo filme. Ao menos o roteirista localizou a história em alguns detalhes, mesmo involuntariamente. Na viagem, e como é esdrúxulo ver o Batman sentado na janelinha como um passageiro comum. O herói confere as anotações de Crosby, que dizem ele ter conhecido uma tal raiz idiota de alguns índios, a qual causaria nas pessoas efeitos telepáticos, além de levá-las a outro mundo. O cientista conectou 4 doentes mentais e deu a eles a raiz, num experimento para que eles recuperassem a razão, mas causou um efeito que fez surgir uma 5ª personalidade do subconsciente dos 4 pacientes. Ele experimentou a droga e conheceu essa personalidade, que o convenceu de que é uma espécie de deus. Poxa, isso me lembra as tecnobaboseiras dos piores momentos da série clássica de Star Trek. O monstro de um id coletivo. Id. Idiota. Ah, o nome idiota é por causa do id, o conceito criado por Freud para designar os desejos, vontades e pulsões primitivas de toda pessoa e que forma a psique junto com o ego e o superego. Já o sufixo ota designa algo grande, dominante. O conceito é interessante, mas o roteirista criou essa história só para jogar com esse trocadilho. Então, ele é um idiota. Mas o avião passa por uma turbulência porque o idiota atacou o piloto. Bom, de novo, como é que o Batman viaja numa aeronave dessas e quer passar incógnito? O piloto não tomou a raiz idiota. Você é real. Estou ficando mais forte. Estou ficando mais real com cada mente que engulo. Logo serei tão real quanto você. Se você é real agora, pode ser ferido. O avião cai e Batman salva o piloto e Zeno, retomando a viagem por terra nas trilhas O Zeno virou Tarzan desta edição? Me impressiona mais ele saber tão bem a direção, a ponto de poder ir a pé. Destaque para o Batman cruzando a floresta tropical de uniforme completo, como se o calor não incomodasse em nada, muito menos a vegetação enroscando a capa dele. Eles chegam no famigerado templo, que sempre aparece em representações que americanos fazem da Amazônia. Porém, contudo, eles são atacados por um bando de garotos? Que segundo o Zeno são da favela e foram aliciados por Crosby, que os prometeu mostrar o céu para fugir da pobreza. Mas o rapaz dá no pé. Como que se enfrenta crianças? Não posso bater neles, mas também não posso fugir. E ele fala isso dando um pé na bunda do moleque que chega a brilhar. Se ele não queria brigar, bem que ele poderia usar um gás atordoante que com certeza seu cinto de utilidades tem. Ou simplesmente empregar suas habilidades ninja para esquivar dos moleques, porque garotos assim não tem tanto fôlego ou força, né? Mas o herói leva uma pedrada na cabeça e desfalece, ficando à mercê dos inimigos que o prendem, mas não tiram sua máscara. Diga olá ao idiota por mim, Batman. Agora você é uma das crianças dele. Bem Adam West esse final da segunda parte. Mas também o que poderia esperar? É o mínimo que aconteceria depois de tanta palhaçada em tão pouco tempo. Confiança, seu Lima. A gente não trocou o gameplay de Aquaria por essa HQ pro nosso crossover à toa. Claro que não. A gente trocou de jogo porque aquela droga travava toda vez que a gente tentava executá-lo. E esse papo aí me faz querer viajar no tempo para arrumar um Pentium 2 só para conseguir rodar a droga do jogo do Sandy Júnior de uma vez por todas. É pior que é verdade. A parte 3 começa com Batman ainda à mercê, mas Zeno impede a ação do vilão. Ele é o Robin dessa vez, dando chance do herói se soltar e nocautear Crosby. Os moleques partem pra cima do rapaz, mas Batman prende todos com um curiosíssimo gancho bumerangue. Se não tirou a máscara, no mínimo tinha que ter tirado o cinto de utilidades dele, né? Terminada a luta, Crosby foge e Batman e seu Robin brasileiro agora se voltam a encontrar o idiota. As anotações diziam que as mentes foram unidas pela raiz idiota. Uma 5ª personalidade foi criada, um efeito sinérgico. Ela foi formada pela união, a integração dos lados negros dos elementos subconscientes ocultos das mentes dos pacientes. E a 5ª personalidade é o idiota. E como a gente se livra dele? Quebrando o vínculo entre as 4 mentes. Mas não podemos fazer isso neste mundo. Eles não estão mais neste mundo. Suas mentes estão na zona idiota. É onde temos que romper o vínculo. Peraí,
Isso é algum roteiro rejeitado do Doutor Estranho ou do John Constantine? Não consigo conceber esse diálogo pro Batman de tão asqueroso. Afora que o raciocínio do Batman não confere com o que a história já mostrou. Os índios que tomavam a raiz idiota não deviam criar ligações mentais entre si. Já os doentes criaram uma ligação sim, porque existem esses plugs ligando fisicamente as cabeças deles. Então não precisa ir pra zona idiota pra cortar o elo entre as mentes. Mas é preciso uma desculpa pro Batman chapar com a raiz e conhecer a zona idiota. Ou seja, pra derrubar o idiota, o Batman precisa fazer uma coisa idiota. Batman come uma raiz e pede pra Zeno vigiar enquanto ele fica chapado. E dali a pouco começa o efeito. Bem-vindo à zona idiota, Batman. Os pacientes também estão conectados dentro da zona idiota e o herói tenta alcançá-los, mas é detido e fica à mercê do vilão. No mundo real, o Zeno... grande vigia ele é, deixando de reparar no que pode haver às suas costas. Como anseio por este banquete! Que buffet de delícias sua mente me oferecerá! Que massas recheadas de paraísos deliciosos me aguardam! Está sentindo, Batman? Está sentindo sua mente começando a se desfazer? A lama gelatinosa gruda como cimento, mas ele luta. Uma ideia estranha sobre nabos e Napoleão continua lutando enquanto sente dedos pegajosos sondando seus pensamentos. Ele luta e então pensa: está errado, não lute, este mundo é irreal, use a irrealidade do idiota. Basicamente, Batman deduz o que dissemos. Para superar o idiota, ele também precisa ser um verdadeiro idiota. Batman vira um morcego super saiyajin e se liberta do idiota, alcançando os pacientes e rompendo a conexão entre eles, fazendo o idiota derreter. Ele retorna à consciência e nocauteia o cientista louco e diz ter derrotado o idiota, precisando agora levar as crianças e os pacientes de volta à civilização. Eles tomam, presumo eu, a Transamazônica, levando na caçamba todo o tanto de gente que estava no templo, inclusive as crianças aliciadas. Eles param num lugar para dormir à noite e enquanto conversa com o Zeno à beira de um rio... Nunca te fizeram de idiota, Batman? Ah, o morcego ainda estava pirado na viagem da raiz idiota e o roteirista usou isso como desculpa para enfiar ação e suspense de enrolação. Como vim parar aqui fora? Deixei meu corpo no templo. Você me tirou? Eu sou mais forte do que pareço e estava desesperado. Crosby podia ter matado nós dois. Acho que ainda poderia se tivesse vindo atrás de nós, mas não veio. Ele não estava mais ligado para nós, só para os anjos. Me arrastei de volta ao templo, espiei pela janela. Foi muito nojento, Batman. Ele deu a raiz para todos. Eles até fizeram fila. Queriam ir pro céu. Não levou muito tempo para eles virarem mortinhos. O idiota tava tendo um banquete e tanto. As cabeças explodiram. Me sinto tão real. Mal posso esperar para me deleitar no Rio de Janeiro. Estou com tanta fome que eu acho que vou começar por você. Mas eu servi você tão bem, mestre. E agora eu mesmo me sirvo. Batman percebe que foi mesmo feito de idiota pelo idiota, e como eu me sinto idiota de dizer esse texto, mas uma pista do próximo passo do vilão foi dada quando Zeno o escutou falando que pretende ir ao Rio. E na Cidade Maravilhosa, no hospital que acolhia as crianças atacadas, algo assustador acontece, concluindo a terceira parte. Eu não sei como é que essa história ficou obscura por tanto tempo. Nós tivemos Batman usando terceiros para tocar terror no interrogatório, tivemos Batman fugindo de crianças numa briga e tivemos o Batman caído numa geleca rosa se transformando num morcego gigante. Eu diria que isso superou até Depois do Arnold Schwarzenegger, até o Batman tem uma passagem embaraçosa pelo Brasil. Mas pelo menos ele é reservado e não fica falando de bunda a cada 3 frases, né? Mas será que tem uma história dele no Japão que seja mais vergonha alheia que a nossa, igual o Arnoldão? A parte 4 começa com Batman e Zeno voltando de Teco-Teco ao Rio, que para vir da Amazônia até aqui precisa fazer pousos para reabastecer, ferrando com a descrição do Batman, e se perguntando como o idiota vai conseguir também viajar para lá.
Eles chegam ao hospital que abrigava as vítimas do vilão, encontrando muita destruição e manchas de sangue pelas paredes, como se corpos tivessem explodido. Então o herói pede a Zeno que volte ao covil do cientista e reúna mais anotações e o espere lá, enquanto ele cruza a cidade para encontrar o diretor do hospital. Parecia coisa de filme de terror. Primeiro pensamos que um dos mortinhos estava melhorando. A cabeça dele começou a balançar para frente e para trás. Depois começou a inchar. O garoto estava piando como um pássaro estranho. Oh Deus, foi como se uma bola de futebol cheia de carne explodisse. Depois aquela coisa estava lá, nos restos da cabeça do coitado. Ele disse que era um idiota e que estava com fome. Então foi assim que ele voltou tão depressa ao rio. Através das mentes vazias de suas vítimas, os zumbis são portais para o mundo real. Essa é a pior coisa que eu já vi numa história do Batman. Os garotos então viraram portais dimensionais? E tem outra. Quando o Batman estava viajando para a Amazônia, o idiota apareceu no avião sem precisar explodir cabeça nenhuma. Isso só apareceu agora para ter um elemento de terror. Que seja, parece coisa de filme de terror nojento daqueles que o Peter Jackson fazia antes do Senhor dos Anéis. Quem escreveu isso é que merece ter a cabeça explodida igual. O Brasil era conhecido por pencas de problemas criminais na época, tráfico de drogas, contrabando de animais, desmatamento ilegal, enfim. Por que diabos a história do Batman aqui tem que ser essa charopada? Talvez a resposta seja fácil, seu Lima. Quando escreveu essa história, o Peter Milligan estava há 2 anos na DC Comics escrevendo histórias mais adultas, como Shade the Changing Man pro selo Vertigo e o Homem-Animal, que tem uma pegada bem de terror, isso já na época que ele assumiu o Batman. Vai ver, ele se repetiu na temática meio por força do hábito, mas ainda bem que o seu terror brazuca não foi uma antecipação de turistas. O cara conta como o idiota atacou 15 pessoas da sua equipe e ele não pôde fazer nada. Quando chega o delegado Gilberto Barros, que numa tremenda especificidade da época, acende um cigarro dentro do hospital. Quantas vítimas até agora? 30, 40, talvez mais. As vítimas são difíceis de encontrar e contar. Eles não ficam quietas como cadáveres. Acha mesmo que pode detê-lo? Eu posso fazer isso, mas será mais rápido se não tiver que tomar cuidado com vocês. Não faço acordo com vigilantes, especialmente americanos. Pergunta, o delegado Gilberto Barros está nessa história só pra dar dura no Batman? E o morcego atura tudo isso sem botar o sujeito na miúda? Completamente fora da personalidade do morcego deixar malandro pensar que tá em vantagem. Aliás, seria gratificante ver o morcego tocando terror em policiais corruptos ou na bandidagem brasileira. Seria um grande fanservice. Numa rua da cidade ocorre um show de mímicos e entre eles aparece uma criança com a cabeça inchando que, claro, explode e de dentro sai o idiota tocando o terror. Batman chega imediatamente e o imobiliza. Ah, Batman, isto é idiota. Não preciso de mãos para tocar em você. Só o meu hálito idiota. Hálito idiota? Eu não acredito. Agora tenho certeza que o roteirista tá de zoação com essa história. Ao menos não foi um arroto. O Batman se abala com o bafo e foge da briga? Pra sorte dele, o idiota também se retira. Mas todo esse tanto de coisa fora da personalidade do Batman não seria por causa da fase do personagem? Bom, na época da publicação dessa história, o Batman talvez estivesse menos mal-humorado por contar com a ajuda do terceiro Robin em início de carreira. Mas isso não desculpa a postura molenga e suas decisões burras tomadas até agora. Tudo tem uma fraqueza, tudo tem um calcanhar de Aquiles. Ele tem que encontrar. Terá havido indicação de algum ponto falho na armadura do idiota? Sua mente retorna à versão da selva amazônica do idiota. O que havia de errado nela? O que estava faltando? Quem é o idiota? Batman reencontra Zeno no covil do cientista e diz que vai precisar do histórico médico dos pacientes do experimento. E o rapaz o leva onde esses documentos estão escondidos, segundo a marcação, numa estação no centro do Rio. Na estação, do nada, aparece um zumbi que tem a cabeça explodida pelo idiota, assustando a dupla, e Zeno, num descuido, é atacado pelo vilão. Batman ainda o domina para atirá-lo do alto, mas o malvado se recobra e desaparece na cabeça do rapaz. Depois, Batman encontra o delegado Gilbertão e conta que descobriu que entre os pacientes do experimento de Crosby, 3 eram doentes demais, e por isso o quarto se sobressaía. Seu nome é César Lopes. Ele é a personalidade dominante do idiota.
Eu encontro o idiota, você encontra o que é preciso para destruir o idiota. E em seguida, eles saem em patrulha à caça do vilão. César Lopes costumava andar por estas mesmas ruas até ser internado 5 anos atrás. Ele andava pelas ruas à noite e se imaginava matando pessoas. Ele se imaginava torturando-as e comendo seus cérebros com uma colher de prata. Ele nunca teve coragem de realizar suas fantasias, mas elas abalaram as paredes de sua mente até que elas desabaram. Ele era um cozinheiro cordon bleu, educado em Paris. Ele se convenceu de que sua especialité estava contra ele, planejando matá-lo, observando onde quer que fosse. Ah, então o idiota seria a personificação do desejo psicótico desse César Lopes que acabou dominando todas as outras mentes no experimento do Dr. Crosby. E é por isso que ele se veste com roupa de cozinheiro e fazia referências à comida. Continua sendo idiota demais para uma história do Batman. O morcego localiza o idiota e o ataca, e em novo sinal de moleza acaba dominado por ele sem precisar do bafo. Quando um carro atropela o vilão e não atropelou junto? Sendo o mesmo guiado pelo delegado Gilberto Barros. Freitas. No caminhão, espero que seja o suficiente. Por que fugir? Por que não se entrega a mim? Sei tudo sobre suas fantasias, Lopes. Você queria matar todo mundo do Rio. É por isso que voltou como idiota. Mas tinha medo de uma coisa. Você pensava que eles queriam matá-lo. Você via seus olhos malévolos por toda parte. Eles queriam vingança e você sabia que era culpado. Era isso que estava errado com sua versão da Amazônia. Faltava uma coisa, algo que sempre existe nas verdadeiras florestas. O som e a visão de pássaros. Pássaros? Que vieram vingar os pássaros que você, como César Lopes, cozinheiro especialista em aves, abateu. Os pássaros que você não podia olhar sem entrar em pânico. Como é que é? O César Lopes ficou louco quando desenvolveu uma fobia de pássaros porque os cozinhava? É estúpido, mas vá lá! Agora, como os pássaros vieram linchar o idiota? É por instinto? O Gilberto Barros conversou com eles? Ou pior ainda, como o idiota se materializou na Amazônia e várias vezes no Rio de Janeiro e não atraiu pássaros desses lugares? E outra, quem estava sequer sentindo pássaros participando da história? Pois é, mais uma semelhança dessa história com o Xangô de Baker Street. Nas duas, a psicose do vilão tá presente, mas em pontos tão ínfimos, tão fracamente expostos, mas que acabam desabando no final, dando uma tremenda frustração. E é frustrante mesmo, porque na última página temos Bruce Wayne viajando de volta a Gotham num avião de carreira, não o da empresa, porque vemos outros passageiros e pensa naqueles que tiveram a mente devorada e ficarão para sempre como zumbis. Em algum lugar da Amazônia existe mais raiz idiota. Talvez algum dia alguém seja idiota o bastante para comê-la e viajar para a zona idiota. Mas isso é para depois. Por enquanto será bom voltar para casa. Será bom ver Alfred e Tim de novo. E assim concluímos, praticamente do mesmo jeito que a gente começou e de uma história que não tem importância nenhuma na cronologia do Batman. Agora eu entendi porque os fãs brasileiros não se lembram dessa história. Tá anos-luz de distância de ser uma história minimamente marcante. O herói não utiliza o melhor das suas especialidades para lidar com os desafios, nem sua personalidade se impõe para vencer o exótico ambiente brasileiro. E com tantos temas do Brasil que se encaixariam no universo policial bizarro do Batman, essa trama não tem necessidade alguma de se passar por aqui. A arte nem situa a história no Brasil e perde a chance de criar painéis legais com a sombra do morcego sobre paisagens cariocas, preferindo usar clichês de latinos com seus tradicionais bigodões e camisas floridas, tornando a ambientação genericamente caribenha. Aliás, a história poderia se passar na América Central ou na fictícia ilha caribenha de Santa Prisca, onde se passaram várias histórias do Batman que ficaria a mesma coisa. Me parece que essa é uma das, se não a primeira história do Batman que o Peter Milligan escreveu para DC Comics e em que, pese a má vontade de gringo se inteirar melhor sobre o Brasil, essa história ainda me parece escrita na pressa e só para cumprir tabela. Nem para fazer uma mediazinha como fez o 007 ou Bud Spencer e Terence Hill. Enfim, Batman no Brasil conseguiu a proeza de se igualar com Tarzan e o Grande Rio no quesito aventuras supostamente brasileiras, sem precisar de índios africanos ou de hipopótamos no Amazonas.
Ah, seu Lima, peraí, a produção acabou de me soprar que existe uma referência genuinamente brasileira, porém bem obscura, que o Peter Milligan usou pra compor essa história. Ah, é? Qual? Essa daqui, ó. Vai, DJ! Batata de passarinho. Batata de passarinho. Batata de passarinho. Batata de passarinho. Nunca tinha ouvido falar dessa música, mas eu só não me irrito porque tá bem apropriado para um episódio que foi um festival de referências obscuras. Ah, seu Lima, segue o som e vamos trechando, vai. Batata de passarinho. 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 Uau!